Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Under 30, A Jornada, o podcast em que a gente recebe destaques da lista Forbes Under 30 aqui da Forbes Brasil. Eu sou Isadora Tega e tô aqui hoje com a Bárbara Brito. A Bárbara é comunicadora, criadora de conteúdo, empresária, presidente do Jantar Preto. Ufa! É coisa pra caramba, né, Bárbara? Seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Isa. Tô muito feliz de estar aqui. Eu acho que Forbes Under 30 foi realmente uma virada de chave na minha vida. Então vai ser muito bom contar um pouquinho dessa trajetória aqui. Vamos começar então pelo começo? Vamos. Como tudo começou até você estar aqui hoje na lista Forbes Under 30? Bom, eu saí do Brasil muito nova, né? Então, com 17 para 18 anos, eu saí do Brasil para cursar comunicação fora do Brasil. E aí, quando eu saí... Pra onde você foi? Para Irlanda. Legal. E aí, quando eu cheguei lá, eu entendi que era para fazer só 6 meses ali desse curso. E eu falei, não, eu quero realmente ficar. E foi quando eu resolvi ficar, só que eu não tinha dinheiro para isso, né? Então eu fiz de tudo. Eu fui babá, faxineira, trabalhava numa rede de fast food, fazendo sanduíche. Então fazia realmente de tudo para conseguir me virar, assim. E aí, depois quando eu acabei e fui para Portugal, de uma viagem com a minha mãe, que foi muito interessante, porque ela queria muito agradecer no Santuário de Fátima. E a gente foi, eu me apaixonei por Lisboa, porque afinal eu não via sol há 3 anos. Então foi... A Irlanda é puxada. Exatamente. De então, e eu também fiz Erasmus em Londres, então assim, era sempre uma correria. E foi muito importante para mim chegar em Portugal e ver sol. E aí eu comecei a voluntariar num hostel, assim, fazendo cama e pequeno almoço, né, que eles chamam café da manhã lá, em troca de acomodação. Eu falei que ia ficar ali durante 6 meses. E aí, em 6 meses, eu virei recepcionista, de recepcionista eu virei chefe de recepção, e de recepção eu virei gerente dessa cadeia de hostels, que ainda era muito pequenininha, era só portuguesa mesmo. E aí eu tive que me inscrever numa outra faculdade para continuar com o visto, porque eu até então não era cidadã portuguesa ainda, não era cidadã europeia. E aí eu comecei a trabalhar nessa corrida louca de trabalhar, estudar novamente, até que eu fui chamada pela minha ex-chefe nesse hotel para uma outra empresa, que foi essa multinacional onde eu fiz carreira durante quase 9 anos. Que legal. Sim. Então, assim, no começo você nem imaginava, na verdade, né? Quando você foi lá pra Europa, você nem imaginava que rumo que sua vida tomaria, né? Nenhum. Eu achava que eu ia voltar em 6 meses e que as coisas iam se dar por aqui, sabe? Sim. Talvez ir para a faculdade católica que os meus pais sempre quiseram, fazer a faculdade aqui e ter uma vida completamente normal, vamos dizer assim, dentro dos padrões, né? E eu também nunca me imaginei voltar depois que eu fui. Sério? Isso é curioso, sim. E por que você voltou? Como foi esse movimento de voltar para cá? E eu queria que você falasse também como essa vivência, né, do exterior te ajuda até hoje, talvez, a atuar aqui no Brasil. Sim. Eu fiquei 10 anos fora, né? Então, 10 anos eu acho que... E eu peguei um período... Eu sempre digo isso, que esse período que eu peguei foi muito específico, que é quando você sai um pouco ali da adolescência para o início da sua vida adulta e você se forma enquanto mulher mesmo. Sim. E nem tô dizendo, né, mulher em si, mas é sobre todas as conquistas que você vai tendo, os amigos que você vai adquirindo, porque a sua cabeça já mudou completamente, né? Então, talvez seus amigos de infância já não façam tanto sentido, já não pensam quanto você. Então, essa transformação, essa idade ali dos 20 e poucos anos é muito importante para a formação até, inclusive, do seu caráter, pra mim, sabe? De tipo, o que você quer, o que você pensa em ser, o que você quer pro seu futuro, assim. Você já começa a pensar numa fase adulta muito mais estruturada, né, das coisas, ainda que você não tenha vida organizada. Então, esses 10 anos foram muito importantes pra mim ali, pra entender o que eu queria. Nesse meio tempo, quando eu entrei nessa grande cadeia de hostels, na época ela ainda é muito pequena, que eram 12 hotéis. E aí, quando eu saí, pra você ter noção, a gente já tinha 112. Nossa, então, foi realmente uma expansão bem muito grande, muito rápida, né? Porque ela não era uma startup, mas era... O speed dela era praticamente como uma, assim. Então, como eu comecei lá como secretária, né? Basicamente, do presidente da empresa, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a fazer de tudo um pouco até chegar ao cargo mais alto que eu fui C-Level, né? Durante 2 anos, assim, antes da minha saída. E fui uma das poucas brasileiras na época, em 2022, a serem C-Levels tão jovens, assim. Isso foi muito importante para minha trajetória, assim, principalmente para ter coragem de voltar.
Porque eu sabia que talvez fora eu já não tivesse mais para onde ir. Sabe? Quando você chega num teto, assim. Sim. E eu acho que principalmente depois da pandemia, eu passei a pandemia em Cabo Verde, eu conheci mais de 30 países com essa empresa, trabalhando e viajando. E abrir essa mente, né, quando você tá em diferentes culturas, em diferentes lugares, eu acho que te faz repensar muita coisa. Eu acho que a pandemia nos fez repensar muita coisa. Quando eu voltei para o Brasil, assim que a pandemia passou e eu vi os meus pais mais velhos, minha avó muito mais velha, eu acho que eu tomei um susto muito grande, de tipo, caramba, eu tô vivendo muita coisa, mas ao mesmo tempo eu tô perdendo contato com a minha família, assim, do dia a dia. Porque quando você vê todo dia, eu acho que hoje eu já não consigo ver a velhice da minha mãe, né? Porque eu a vejo muito constantemente. Acaba acostumando ali, exatamente. Você não vê o tempo passar com tanta força. E essa brutalidade de ter chegado, e inicialmente também passaria aqui só 6 meses, me fizeram querer voltar e ficar de vez, assim. Foi... Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, como eu ia fazer, eu só decidi ficar. E nesse processo, em toda essa sua trajetória de muito sucesso, em que momento que você percebeu que você queria usar sua voz como uma plataforma mesmo para falar de empreendedorismo, de empoderamento, de moda também, que você acaba abordando também nas suas redes, né? Tudo isso que você fala, em que momento que virou essa chave para você de realmente usar sua voz para isso? Tem mais ou menos 2 anos, assim, que por mais que eu tenha feito comunicação, eu nunca tinha trabalhado especificamente como comunicadora, né? De nenhuma forma, assim. Então, voltar para cá, eu fui entender primeiro que eu precisava de uma estratégia para mim. Porque por mais que eu tivesse feito tanta coisa lá fora, ninguém sabia aqui quem eu era. Então, o que eu tinha que fazer, né? Eu precisava me mostrar para esse mercado, eu precisava falar com esse mercado e eu precisava realmente construir algo que 10 anos eu não construí. Então, eu me senti atrás de muita coisa, de muita gente também, de alguma forma. Eu comecei a me comparar. E aí, quando eu desisti de falar assim, não, eu não quero mais me comparar, eu quero fazer o que eu sei fazer. E o que eu sei fazer, eu acho que é me comunicar. E aí, eu abri 2 empresas, fechei 2, abri outra novamente. Fui começando a testar o que eu queria do empreendedorismo, saindo dessa fase de CLT, de C-Level, do mundo corporativo, que eu fiquei durante muito tempo. Então, eu fui começando a testar porque eu ainda tinha essa margem de testar. Eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu tive uma margem de teste, sabe? Que eu tinha espaço, eu tive tempo, eu tive dinheiro para entender o que eu de fato queria. E trabalhar com comunicação foi muito natural, porque eu fui para fora do Brasil com o meu então marido, que na época era namorado. Ele foi fazer um curso e eu também fui fazer um MBA no Canadá. E eu peguei um cursinho e eu falei assim, mas eu tinha muito tempo livre. Falei, eu vou começar a falar sobre negócios, comportamento, o que eu vou começar a dizer na internet aqui, o que faz sentido para pessoas como eu, ou seja, mulheres pretas, que na maioria das vezes não tem referência nesse lugar, sabe? E aí eu comecei a desenvolver esse conteúdo muito natural, em casa, assim. Na época tava um frio do caramba no Canadá, então foi muito prático de se fazer. E só falando do que eu vivi, do que eu sabia, do que eu poderia oferecer. Em nenhum momento você teve algum bloqueio, assim, porque muita gente tem dificuldade mesmo, né, de se colocar nas redes sociais, de acabar falando, por mais que tenha conhecimento sobre aquilo, tem uma certa dificuldade, um medo, talvez, do que as pessoas vão pensar. Sim. Isso te bateu em algum momento ou não? Sim, eu não conseguia fazer vídeos enquanto o Levi estava em casa, por Sério? exemplo. Eu só conseguia sozinha. Só. Eu não conseguia. E acho que hoje, né, obviamente, as coisas ficam muito mais fáceis com a prática, mas eu não conseguia fazer vídeo na frente de ninguém. Esse era o meu primeiro medo, assim. Mas não tinha problema de postar. É engraçado isso. Eu também tinha pouquíssimos seguidores, era mais ali minha família. E eles foram sempre muito acolhedores, assim, quando eu comecei a criar o conteúdo. Porque eu acho que era de fato um conteúdo que toca a realidade de muita gente, né? Sim. E eu acho que inspira as pessoas justamente por isso. Queria voltar em uma coisa que você falou, que eu acho que é muito importante mesmo, essa questão de se comparar com os outros, né? De entender, eu acho que a partir do momento que você entende que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua jornada, as coisas talvez comecem a fluir com mais naturalidade, né? Porque essa coisa de se comparar é uma baita de uma armadilha, né? Nossa, é muito. Ficam muito mais leves, né? Quando você entende quem você é. Eu acho que quando você se aceita de verdade. Eu costumo dizer que quando a gente para de se comparar, quando a gente se aceita de fato.
Porque quando a gente aceita o que vem, né? O que a gente pode, até onde a gente pode ir, até a linha que a gente pode cruzar, onde não ultrapassar limites. Isso é muito importante para não se comparar com outras pessoas. Eu não tenho a mesma trajetória da fulana, nem de ciclana, eu sou a Bárbara Brito. E hoje eu tenho muita consciência disso, até para não caber em determinados espaços que querem me diminuir de alguma forma, sabe? Então isso foi muito importante, tanto para o meu desenvolvimento pessoal, tanto para entender que eu sei o meu valor. E essa parte de comparação ficou um pouco para trás, sabe? Então, quando as pessoas me falam, porque fulana tá fazendo isso, fulana tá fazendo... Gente, eu nem vejo, eu não quero chegar nesse lugar. Eu admiro, me inspiro, mas eu não preciso estar ali fazendo igual. Porque senão tava todo mundo igual, né? Literalmente. Eu acho que a autenticidade hoje é muito o que falta no mercado onde a gente atua, assim. E é engraçado até porque você, como uma influenciadora, uma super influenciadora, como que você toma esse cuidado de as pessoas que você influencia não se compararem com você? Nossa, isso é difícil, sabia? Eu acho que o primeiro ponto, não sei se você já reparou nos meus vídeos, eu sempre falo em terceira pessoa. Porque eu nunca quero que as pessoas achem que de alguma forma eu tive aquela vivência do que eu estou falando. Eu acho que eu posso ter aprendido muita coisa com o que eu vivi ou não, mas quando você fala em terceira pessoa, as pessoas entendem como se fosse para elas, de fato, e não necessariamente o que eu tenha vivido que elas possam replicar. Isso foi um mecanismo meu, assim, de cuidado para que essas pessoas não caiam nessa armadilha. Que faz todo sentido mesmo. Segundo, eu acho que é falar sobre isso abertamente mesmo, né? Que cada um tem sua trajetória, cada um tem sua história. Eu acho que eu comecei, inclusive, a falar de comportamento por conta disso. Porque eu falava muito sobre empreendedorismo, negócios e CLT. Falava sobre muito esse universo do trabalho mesmo, né? E depois eu comecei a entender que eu precisava de falar de comunicação, porque quem não entende de pessoas não entende de negócios. Então, se você não se entender enquanto pessoa e não entender o outro, dificilmente você vai para algum lugar relevante ou que você queira, sabe? Então, eu acho que foi uma união de coisas ali que me fizeram hoje conseguir inspirar pessoas e tentando que elas não se comparem, né? Não, muito bom. E agora, falando dessas postagens, antes de você chegar aqui, eu tava dando uma olhada no seu Instagram e eu vi uma postagem que eu achei muito interessante, em que você falava coisas que eu faço para ser uma mulher bem-sucedida. E você completa dizendo, e eu nem tô falando de dinheiro. Queria que você começasse falando o que é ser uma mulher bem-sucedida, na sua concepção. Além do dinheiro, no caso. E também sobre esses pilares que você aborda nesse post. Eu falo muito sobre pequenas atitudes do dia a dia, né? Isso pra mim é ser bem-sucedida. Então, quando eu falo de sucesso, hoje, pra mim, sucesso é você ser livre, de fato. É você conseguir fazer o que você tem, o que você pode, é saber onde você quer chegar, mas sem ultrapassar os seus próprios limites. Então, assim, sem essa comparação e etc. Eu acho que uma das coisas que eu cito no post, inclusive, é saber dizer não. E foi uma coisa que eu aprendi há muito pouco tempo também. E que mudou absolutamente tudo na minha vida para ser bem-sucedida. Porque justamente por isso, as pessoas queriam me colocar numa caixa específica. Ou falar que eu precisava fazer isso, fazer aquilo. E dizer não para mim foi muito importante nesse lugar. Em conseguir seguir a minha própria trajetória. Desculpa. Em conseguir seguir a minha própria trajetória, assim. Então isso... Dizer não foi importante e o dinheiro é consequência de tudo que eu faço diariamente, de todas as atitudes que eu tomo diariamente para obter o sucesso que eu espero para mim. Então, sucesso para mim hoje é o que eu quero ser, é ser livre o quão eu quero ser, é ter minha família, ter minha casa, mas ao mesmo tempo é eu conseguir trilhar o que eu quero na minha jornada. Perfeito. É isso. E eu acredito que... E o dinheiro é consequência. Que também, né, mais um... É que é importante, né? É super claro, importante, por favor. Não estou romantizando isso. Mas eu acho que antes disso, né, quando você tem dinheiro e não tem consciência de si, também não tem nada. É difícil, né? Então, unindo essas duas coisas, a vida fica muito melhor, obviamente. Com certeza. E sobre essa liberdade que você fala, pensando como uma pessoa empreendedora, é necessário, não tem como, uma certa disciplina, né? Para você conseguir os seus sonhos. Como que faz para dosar liberdade e disciplina? Eu acho que a pessoa precisa, para empreender, a pessoa precisa escolher, né? O que ela de fato quer.
A liberdade está muito ligada ao empreendedorismo. A segurança muito ligada ao CLT. Então, você precisa entender, de fato, o que você quer, o que você entende quanto liberdade. Então, liberdade vai ser você fazer o próprio horário, provavelmente. Vai ser você receber o valor que você quer, ou estipular um valor que você quer. Mas, ao mesmo tempo, vem todas as inseguranças que um empreendedor passa, né, o tempo inteiro. Provavelmente, se você não tem um bom fluxo de caixa, nos próximos 3 meses você não sabe como é que vai ser a sua vida. Se você tem funcionários, você fica, ao mesmo tempo, tentando balancear. A sua responsabilidade enquanto empreendedor, para mim, multiplica por 10. Né? Porque ainda que você tenha uma funcionária e essa funcionária tem uma família que depende dela, já é muita coisa. Já é uma responsabilidade muito grande. Então, eu sempre brinco, né, que essa liberdade e segurança precisam estar muito claras na sua cabeça sobre o que você quer. E a disciplina faz parte disso, né? A disciplina você precisa acordar todos os dias, saber o que você tem que fazer, como você tem que fazer, saber que essas pessoas dependem de você, saber que os seus fornecedores precisam ser pagos. Tudo isso é uma cadeia muito grande que só a disciplina consegue estruturar isso de alguma forma, sabe? Sim. E hoje em dia, fala um pouco mais sobre a sua atuação hoje em dia. Você é presidente do Jantar Preto, você atua como influenciadora. Conta pra gente como que tá a sua vida hoje em dia, os seus projetos. Hoje, a maioria dos meus projetos são muito voltados à influência. E eu acho que foi um momento, e ontem eu estava até conversando com meu marido sobre isso, que eu não sei até quanto Seu marido tempo... também é under 30, né? É verdade. Foi 2 anos antes de mim. Hoje, a maioria dos meus projetos, 50% dos meus projetos são voltados para influência. E ontem, eu estava até conversando com meu marido sobre isso. Eu não sei até que ponto que eu quero isso, né? Do sentido de... Eu tenho um pouco de receio da influência nesse lugar mesmo da escassez, eu acho, da nossa vivência enquanto mulher preta e um homem preto também. Até que ponto isso gera, além da relevância, até que ponto isso gera realmente uma estabilidade. Até que ponto isso me gera uma segurança, sabe? Então eu tenho desviado um pouco dos caminhos e tentar, e talvez voltar para o empreendedorismo seja um lugar para mim, hoje em dia. E o Jantar Preto é uma dessas fontes muito interessantes, né? O Jantar surgiu com o Kevin e com o Levi, que é o meu marido, há 3 anos atrás. Então eles fizeram o primeiro Jantar Preto, que foi um jantar enorme também, onde eles queriam experienciar pessoas pretas em lugares de luxo. E pessoas pretas que, às vezes, já têm até um certo poder aquisitivo, mas não conseguiam entrar nesses lugares, não conseguiam furar determinadas bolhas e até mesmo por medo de chegar num determinado restaurante e não saberem como vão ser tratadas. Isso é muito sério, né? Isso é algo que nos aflige todos os dias. Eu moro numa rua super conceituada de São Paulo e, só fugindo um pouco do tema, para te dar um exemplo, assim, eu moro numa rua super conceituada e existem várias lojas, né? Todos os dias que eu passava em frente a uma joalheria super famosa, os seguranças mexiam comigo. Todas as vezes. E não era um bom dia casual. Eram coisas pejorativas mesmo, que eles falavam. E eu ficava pensando todos os dias, até que passam diversas mulheres ali. Mas se fosse uma senhora branca com cachorros, eles vão falar isso. Se fosse uma outra menina branca de cabelo liso, loira, padrão, será que eles falariam isso? E teve um dia que eu entrei na loja e fiz questão de falar com o gerente. E falei, olha só, isso está acontecendo todos os dias. Eu passo por essa rua. A minha agência é nessa rua, por exemplo. Eu vou à padaria, eu vou, enfim, fazer qualquer coisa. Eu tenho que passar por aqui. A minha casa é logo ali. E eu passo por esse tipo de situação. A próxima vez eu vou ter que chamar a polícia, porque eu estou sofrendo um assédio desses seguranças. Ah, mas os seguranças não são da loja. Eu não quero saber, sabe? E isso tudo para dizer que é muito comum que aconteça esse tipo de coisa com mulheres pretas, que ainda que tenham acesso e poder aquisitivo, como foi o meu caso, elas não são levadas como tal. Tipo, a gente não é respeitada tão quanto uma mulher branca. Isso é muito preocupante. Então, quando a gente põe essas mulheres, essas pessoas, esses homens dentro de um lugar onde eles se sintam respeitados, que sejam espaços de luxo, mas que eles se sintam respeitados, valorizados, que eles consigam falar sobre networking, enfim, sobre qualquer assunto ali onde eles estejam confortáveis e que eles sabem que eles vão ser bem tratados. Isso muda absolutamente tudo, assim. Então, o Jantar Preto nasce muito com esse propósito da gente conseguir integrar pessoas que já deveriam estar integradas, inclusive pelo seu poder aquisitivo, a uma sociedade que
na maioria das vezes, não quer que a gente fure essas bolhas. Nossa, é um projeto incrível. E ele acontece com que frequência? Como que Uma funciona? vez por ano, em novembro. Legal. Por enquanto, a gente quer fazer mais, né, Cí? Mas muito legal. E voltando, hoje 50% do meu income é influência. O outro é de empreendedorismo, que eu trago mais 20% ali. E eu tenho desenvolvido um lado muito interessante, que eu tenho gostado bastante, que é palestrar. Então, contar um pouco da minha trajetória, da minha história, inspirar outras mulheres, tem sido realizador para mim, assim, e motivador mesmo. Porque nessas trocas, né, não só eu falando ali, eu escuto muita gente, eu pergunto para muita gente. E nessa grande maioria, mulheres pretas que conseguem me trazer insights, assim, interessantíssimos, inclusive para criar conteúdo. Muito legal. E realmente, então, assim, você tá explorando as várias veias ali do que é ser uma comunicadora mesmo, Exatamente, da comunicação. E foi uma coisa que eu nunca tinha pensado anteriormente, assim. A vida nos leva para uns caminhos que a gente nunca imagina, né? E nesse meio, assim, é que é muito legal ouvir você falar, porque parece que as coisas foram assim, ouvindo de fora, né? A pessoa que ouve de fora nunca sabe o que aconteceu ali de verdade. Mas me parece ter sido uma trajetória que foi fluida, logicamente, com muitos desafios, mas um crescimento, assim, né, frequente e tudo. Quais foram os maiores desafios que você passou nisso tudo, as maiores dificuldades? Chegou algum momento que você olhou e falou, caramba, preciso repensar? E tiveram vários momentos que eu não tive o que comer. Assim, Sério? sim, quando Nossa. eu tava fora. E eu nunca tive coragem de ligar pra minha mãe e dizer isso. Ela soube disso há muito pouco tempo, assim, que eu não tinha o que comer, porque provavelmente ela ia pedir pra eu voltar pro Brasil. E isso era uma coisa que não fazia parte do que eu queria, assim, de voltar de alguma forma dependente da minha família, porque eu fui em busca da minha independência mesmo, né? Mas foi muito difícil não ter o que comer. Eu lembro que eu trabalhava nessas cadeias de hostels e tal. Nesse primeiro emprego que eu tive em Portugal, por exemplo, eu vivia de free food. Se você já ficou num hostel, você vai lembrar que ficam sempre, tipo, as pessoas deixam comida e etc. E era aquilo que eu levava pra casa. Nossa. Durante muito tempo, assim. Eu aprendi a fazer um carbonara como ninguém, que era só um macarrão, ovo e um pedaço de bacon. E de onde que você tirava força, assim, pra não correr pra sua mãe, como você disse, e sozinha, né? Você tava... Gente, requer uma força tremenda, né? Eu acho que, de alguma forma, eu poderia não saber o que eu queria, mas eu sabia muito bem o que eu não queria. E o que eu não queria era justamente voltar pra trás. Eu sabia que, de alguma forma, ali eu estava progredindo, sabe? Quando eu ganhava esses 500 euros, ainda que 250 fossem para a faculdade, 200 para o meu aluguel, sobravam 50, nossa, eu ainda estava na faculdade. Eu ainda estava progredindo. E eu acho que era isso que me guiava, sabe? De alguma forma, a seguir em frente. E eu tive muitos amigos que me ajudaram. Muitos, assim. Que hoje eu sou muito grata a essas pessoas que me deram o que comer, de fato, sabe? Literalmente, literalmente. Literalmente. Chega... Fico um pouquinho emocionada porque é muito gratificante entender, olhar pra trás e falar assim, nossa, mas valeu a pena. Nesse post que eu citei, né, sobre como ser uma mulher bem-sucedida, eu acho que o último cardzinho que você coloca, assim, é lembrar de onde eu vim. Nunca esquecer de onde eu vim. Isso nossa, eu nunca me esqueço. Importante demais, muito legal, viu? Obrigada. Com tudo isso que você construiu, com toda a sua atuação hoje em dia, qual que é o maior legado que você pretende, assim, que você almeja deixar? O maior legado, eu acho, hoje é que as pessoas acreditem nelas mesmas. O tanto quanto eu acreditei e continuo acreditando, assim. Acho que tudo que eu falo hoje que possa inspirar essas pessoas é que elas confiem em si próprias. Bárbara, você disse, quando conversou com o pessoal da revista aqui da Forbes, que aprendeu, como empreendedora, que o caminho não é linear e que coragem é tão importante quanto estratégia. Em que momento da sua carreira você precisou ter mais coragem e em que momento você precisou ser mais estratégica? Coragem, definitivamente, foi quando eu me tornei Global Director na empresa onde eu trabalhava. Acho que requis muita coragem, assim. Eu acho que, na verdade, os 10 anos que eu vivi fora, eu precisei de muita coragem para continuar. Assim, eu acho que até complementa a pergunta anterior. E estratégica, definitivamente, foi quando eu voltei para o Brasil. Porque eu realmente precisei me reencontrar, me recriar, me vender para o mercado. E para isso eu precisei de muita estratégia. De entender para onde eu ia, onde eu queria ir, os lugares onde eu queria estar, as pessoas onde eu queria me conectar,
sabe? Então isso foi todo um lado muito estratégico que nem eu sabia que eu tinha, tá? Mas foi muito genuíno meu, assim, de entender pra onde eu queria chegar, sabe? Sim. Não onde estava meu ponto de partida, que eu sabia que ainda era muito distante de onde eu queria chegar, mas com a estratégia certa pra ir de encontro mesmo pro que eu queria. Então isso foi importante. Sobre a coragem, né, de você ter assumido aquele cargo, eu converso com muitas mulheres incríveis que me falam que eu custo acreditar que a síndrome da impostora afeta mulheres tão incríveis, para não falar outra palavra. Isso já te afetou em algum momento? Eu acho que me afeta até hoje, de alguma forma, né? Mulheres, assim, no geral, né? Que coisa... Homens não são tão afetados, né? Não, eu acho que nem faz parte da natureza deles, né? E a sociedade não impõe isso a eles. Então, eu digo que o homem, de uma forma geral, ele tem a síndrome do Johnny Bravo, né? Que fica, tipo, tá tudo lindo, maravilhoso. A mulher, não. A gente já é cobrada por tanta coisa que é difícil a gente não se cobrar a si própria, sabe? E nunca ter a certeza de que a gente está fazendo com excelência. Hoje eu acho que diminuiu muito, né, essa síndrome de impostora ou essa invalidez que a gente se dá, né, mesmo. Mas eu acho que ela ainda é muito presente, principalmente em grandes projetos. Quando tá perto de uma edição de Jantar Preto, por exemplo, é algo que eu me questiono muito, ainda que eu tenha certeza que vai dar tudo certo. Uhum. Mas a gente ainda engasga um pouco, sabe? Eu ainda passo essas síndromes de vez em quando. Então, não me conformo, porque olha pra você, sabe? Mas como que você faz, assim, pra... Isso daí é uma dica, eu acho que, nossa, pra mim, pra tantas mulheres, assim, que tem essa dificuldade mesmo de... Bom, é que no meu caso, eu falo, bom, eu vou ter que fazer, então eu vou fazer de qualquer jeito. Sim. E no fim das contas, dá tudo dá certo. Mas tem algum artifício, assim, que você usa dentro de você? Algum pensamento que você se apega pra fazer as coisas darem certo de fato? Tem uma pessoa que eu me apego muito, que é minha psicóloga. Terapia, quem puder, faça. Principalmente mulheres, assim, é preciso fazer. Não é algo que tá na moda, que é bonito. Que bom que se tornou moda hoje em dia, que as pessoas falam muito sobre isso. Se todas as modas fossem tão boas quanto Exatamente. essa. Mas quem puder, por favor, faça terapia. Porque eu acho que é importante para você tirar uma sobrecarga que na maioria das vezes nem sequer são suas. Então, é importante, sabe? Legal. Agora vamos falar sobre erros que todo mundo comete, né, no caso. Qual foi o maior erro que você cometeu até aqui? Eu acho que vou falar do maior erro enquanto empreendedora, assim. Foi investir em empresas que não faziam o meu perfil. Por exemplo, eu gosto de moda, mas eu não sou uma pessoa da moda. Eu investi numa loja de roupas. Pra mim, não fez nenhum sentido, assim. E eu acho que esse erro foi justamente por não ter o autoconhecimento necessário que eu precisava, sabe? De falar assim, cara, eu gosto desse assunto, mas ele não é pra mim nesse âmbito aqui, que é o âmbito profissional, nesse lugar, sabe? De investir, de você saber, de você precisar pesquisar, de fato. Eu acho que isso foi importante até pra eu conseguir conciliar outras coisas da minha vida. De saber o que eu queria mesmo, sabe? Eu acho que foi esse um grande erro que eu tive, no geral. E o autoconhecimento, realmente, para quem tá empreendendo, eu acho que é essencial mesmo, né? Para você entender os seus limites também, o que vale a pena, o que não vale, recalcular a rota ali no meio e ter a persistência, que a persistência, inclusive, é uma palavra que tá bem presente, assim, né, na sua vida, nas suas falas. Como que mantém a persistência, mesmo quando parece que tá dando tudo errado? Porque, assim, você é muito jovem ainda, né? Você completou 30 anos esse ano, certo? 31. Muito jovem ainda. E ainda mais para pessoas, assim, com uns 20 e poucos anos, que tem aquele medo de, isso não vai dar certo e tal. Como que faz para manter a persistência e ir atrás dos sonhos, assim, com essa garra? Isa, eu vim de um lugar onde não resistir não é possível. Acho que a gente não vai para frente, né? Enquanto mulher preta, eu acho que a gente aprende, infelizmente, desde muito nova, que a gente precisa persistir, porque as oportunidades não são iguais, os lugares não são os mesmos, a construção não é linear, de fato. Então, persistir sempre foi uma palavra muito presente, assim, na minha trajetória, porque se eu não tivesse persistência, dificilmente eu conseguiria chegar até aqui.
Não tinha muita Então, escolha, no caso. nunca tive escolha. Então, hoje, eu acho que persistir, assim, não é uma palavra que me assusta mais, mas é algo que eu sei que eu vou ter sempre no meu dia a dia. E onde que você ainda almeja chegar? Quando você olha a sua vida daqui 5, 10 anos, você quer estar onde? Eu não sei, sinceramente. Eu sei o que eu não quero. E o que eu não quero é não ser uma mulher respeitada, digna, não tenha um bom salário, né? Um bom prolabore. Eu acho que uma vida não digna, eu acho que é isso que eu penso, assim. Eu não quero voltar atrás. Mas na frente, a Deus pertence. Bárbara, para finalizar, nossa, primeiro eu queria te agradecer muito por esse papo, foi muito, muito legal, mas Obrigada. eu queria que você deixasse uma mensagem para pessoas que querem ser Undertale igual a você, pessoas que querem trilhar uma trajetória tão vitoriosa quanto a sua e se posicionar também bem nas redes sociais, criar essa imagem pessoal forte como a que você tem. Que conselhos você daria para essas pessoas? Primeiro é difícil, hein, gente? A correria, ser Forbes Undertale. Eu lembro que foi uma jornada incansável, assim. Mas eu acho que eu diria a essas pessoas o que eu falei algumas vezes aqui nessa conversa, que acreditem em vocês. Façam o que vocês acreditem de fato. Faça o que você é bom, sabe? Eu acho que não adianta, às vezes, a gente insistir em algo que não tem a ver com a gente, ou que a gente é mediano. Para mim, tudo que você se propõe a fazer, você deve ser excelente no que você faz. Independente das síndromes impostoras que a gente vê por aí, acho que você precisa acreditar no que você faz, no que você quer e persistir nisso. É isso. Ai, maravilha. Obrigada demais de novo. Foi realmente muito bom ter você aqui. E eu desejo para você ainda mais sucesso. Obrigada, meu amor. Até a próxima. E muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. E até o próximo Undertale, a jornada.